Bom, olá, meus amores. Essa videoaula é para a gente falar um pouquinho dos prismas ópticos. Então, para a gente ver um pouquinho de exemplos de onde nós vemos prismas ópticos, perdão. Então, vocês já devem ter visto aquela famosa capa do disco do Pink Floyd, ou às vezes uma gota d'água, ou a gente aguando o quintal e a gente vê passando a luz do sol através da gota d'água e a gente faz como se fossem arco-íris, né, caseiros. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é um prisma óptico? Um prisma óptico é uma associação de dois dióptros planos em que as superfícies dos dióptros não são paralelas. A gente acabou de ver uma constituição de dois meios ópticos, de dois dióptros, aliás, perdão, em que a separação entre eles era paralela. E a gente deu o nome para isso de lâmina de faces paralelas. Agora, a gente vai continuar tendo dois dióptros planos, ou seja, o conjunto de dois meios ópticos cuja superfície de separação é plana, mas a relação entre esses dióptros não é plana mais. Agora existe uma angulação. Então, ó, isso aqui é como se a gente visse o corte plano de um prisma. Então, eu tenho meu primeiro dióptro, que poderia ser, por exemplo, ar prisma, e meu segundo dióptro plano, que é prisma ar. O que é importante a gente verificar? Se isso fosse uma lâmina de faces paralelas, por conta da geometria, eu poderia afirmar que este ângulo I é igual a este ângulo I'. Mas no caso, como não é uma lâmina de faces paralelas, eu não posso fazer esta afirmação. Nessa imagem existem alguns ângulos importantes que a gente precisa definir. Então a primeira é aqui, ó. Ângulo de incidência, I é o primeiro ângulo de incidência, ele vai ser chamado de I. Ângulo de refração, primeiro ângulo de refração vai ser chamado de R. Segundo ângulo de incidência, R'. Segundo ângulo de refração, I'. Então, para vocês se lembrarem, os de fora chamam sempre I, os de dentro chamam sempre R. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre os dois dióptros planos, a gente chama de ângulo de refringência ou a abertura do prisma. Ele é um ângulo extremamente importante porque esse ângulo aqui, ó, de refringência ou ângulo de abertura do prisma, ele é ângulo externo para esse triângulo que a gente consegue construir e, portanto, ele é a soma dos dois ângulos de dentro. Ó. Eu vou escrever isso em umas equações mais para frente. Mas essa abertura é o R mais o R'. E além disso, tem um ângulo delta aqui dentro do prisma, que é o ângulo da junção entre o raio refratado fora do prisma e o primeiro raio incidente no prisma. Esse ângulo entre os prolongamentos desses raios é o que a gente chama de desvio angular. Então, o delta recebe o nome de desvio angular. Continuando. O prisma também tem uma propriedade importante e interessante para nós, que é realizar a dispersão da luz. Por que isso acontece? Acontece o seguinte, dentro do prisma, o material do qual ele é feito possui um índice de refração ligeiramente diferente, mas ainda assim diferente, para cada cor de luz, para cada tom de luz. Então, quando a gente faz a luz branca incidir sobre o meu prisma, existe uma separação, uma dispersão nas 7 cores do arco-íris. Desvia mais quem tem o maior índice de refração, que no caso é o violeta. Desvia menos quem tem o menor índice de refração, que no caso é o vermelho. Voltando agora para as nossas equações e para aquele desenho. Equações importantes do prisma. A lei de Snell, como se trata do fenômeno de refração, ela pode ser aplicada tanto na primeira quanto na segunda face, pensando que N1 seria o índice de refração no meio de fora, N2 o índice de refração do prisma. O que eu falei sobre o ângulo de abertura ser, o ângulo de refringência ser externo àquele triângulo e, portanto, ele é a soma do R mais o R'. E numa demonstração triangular também, esse ângulo de abertura aqui, como eu estava falando, R mais R', mas também não é difícil demonstrar por triângulos dentro do prisma que o delta, que era o meu desvio angular,
é os dois de fora, ó, I mais I', a soma dos dois de fora, menos a soma dos dois ângulos internos. Então, o meu delta, na verdade, é o I mais o I', menos a refringência. Isso aqui é extremamente importante, porque se trata de uma condição do prisma, em que a gente diz que aquele delta ele foi o mínimo possível. E toda vez que o desvio angular é o mínimo possível, aí a gente tem um caso parecido com a lâmina de faces paralelas. Os ângulos externos são iguais e os ângulos internos são iguais. O I é igual ao I' e o R é igual a R'. Mas para isso é preciso estar claro que estamos falando de desvio angular mínimo. É o menor desvio angular possível. Quando acontece o menor desvio angular possível, Mayara? Quando os dois ângulos de fora são iguais e os dois de dentro são iguais. E aí, para vocês entenderem como essas equações se aplicam, nós vamos na página 189 resolver o exercício 2. O texto do exercício 2 diz assim, ó. Um raio de luz monocromática significa que é uma cor só, então a gente não tem que se preocupar com a dispersão. E esquematizado na figura, incide sobre o prisma transparente de ângulo de refringência, ou seja, abertura 60 graus, e ele está imerso no ar. A incidência se dá sobre um ângulo I de 53 graus com a normal. Sabe-se que o raio emerge do prisma sobre um ângulo E de mesma abertura que I, com a normal. Considere o seno de 53 graus igual a 0,8, o seno de 30 igual a 0,5, seno de 60 a 0,87, índice de refração absoluto do ar igual a 1. E aí determine 3 coisinhas. Primeiro, qual é o desvio angular sofrido pelo raio 1 ou raio I entre a incidência e a emergência do prisma? Ou seja, ele está perguntando qual é o valor do delta. O ângulo de refração R no interior do prisma, ou seja, ele está perguntando o R, que seria a refração na primeira face, e o índice de refração absoluto do prisma, que seria o N do prisma. Então, são 3 coisinhas que a gente tem que responder. Quem é o delta, quem é o R e quem é o N do prisma. Bom, vamos lá, gente. Então, agora retomando os dados que o exercício disse, nós temos um prisma, ângulo de refringência, que é o A, 60 graus, ângulo de incidência I, 53, alguns senos de ângulos importantes, 30, 60 e o 53, e o índice de refração do ar igual a 1. Lembrando das perguntas, letra A, eu quero saber quanto vale o delta, que é o desvio. Letra B, quanto vale o R, que é o primeiro ângulo de refração. E letra C, quanto vale o índice de refração do prisma. Mas antes de começar nessa situação, a gente precisa se lembrar que no enunciado tem uma informação extremamente importante. Informação essa que diz que o raio de luz sai do prisma com um ângulo de emergência que ele chamou de E, mas que nós costumamos chamar de I'. E ele disse que esse ângulo I' era exatamente igual ao ângulo I. E por ser exatamente igual ao ângulo I, ele também vale 53 graus. Aí vocês podem falar, Mayara, mas por que isso é importante? Isso é importante porque só existe uma situação em que o I e o I' são iguais. E essa situação em que o I e o I' são iguais implica no fato de que o R e o R' também são iguais. E o nome dessa situação é desvio angular mínimo. Então, significa que no caso dessa incidência, neste prisma específico, o raio de luz incidiu com um desvio angular mínimo. E se ele incidiu com um desvio angular mínimo, para a gente resolver a letra A gente pode resumir a equação do desvio da seguinte maneira. Meu delta, que é o desvio, é 2 vezes o ângulo I menos o ângulo de refringência A. E aí, como a gente sabe que o I vale 53, então meu delta vai ser 2 vezes 53 menos 60, que é o ângulo de refringência. Então, meu delta vai ser
2 vezes 53, que é 106, menos, meu ângulo de 60, que é a refringência. E aí, o meu delta vai ser 46 graus. Esse é o desvio mínimo. Certo? Agora, para responder a letra B, que ele quer o valor do R, que é o primeiro ângulo de refração, eu também vou me valer da teoria do desvio angular mínimo, em que o R é igual ao R'. E se o R é igual ao R', o ângulo de abertura ele é resumido na seguinte equação. A refringência é igual ao dobro do ângulo R. Eu sei que a refringência é 60 graus, porque o enunciado disse 2 vezes o ângulo R, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 60 dividido por 2 é igual ao ângulo R, portanto, o ângulo R vale 30 graus. O último, mas não menos importante na letra C, quando ele pede o índice de refração do meu prisma, eu agora preciso lembrar que a única equação que traz para nós no prisma o índice de refração chama lei de Snell-Descartes. E aí eu vou aplicar Snell na primeira face desse prisma. Então, ó, índice de refração do meio 1, que é N do ar, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração no meio 2, que é o prisma, vezes o seno do ângulo de refração, que na primeira face é o R. E aí eu vou substituir o que eu conheço. Índice de refração do ar vale 1. Seno do ângulo de incidência é o seno do 53. Índice do prisma nós não sabemos. Seno do ângulo R é o seno de 30 graus. Aí eu vou voltar para olhar um pouquinho os dados que eu anotei, só para ter certeza que eu vou substituir o seno certo. Seno de 53, 0,8. Seno de 30, meio. Então, eu vou substituir lá. 1 vezes 0,8 é igual a N prisma vezes 0,5. 0,5 está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. Então, 0,8 dividido por 0,5 é igual ao meu N prisma. Meu N prisma, então, vai ser igual a 1,6, sem unidade de medida, porque índice de refração é adimensional, certo? É isso, gente.